Numa festa cheia de gente, com champanhe nas mãos e sorrisos falsos no rosto, um homem olhou para a mulher que dividiu a vida com ele por 23 anos e disse em voz alta, para todo mundo ouvir: "Você é velha e cansada, Vera. Já era." Ela não chorou, não saiu correndo. Ela sorriu. E esse sorriso assustou mais do que qualquer resposta que ela pudesse dar. Porque Vera tinha um segredo guardado. E aquela noite era exatamente o momento que ela estava esperando. "Cansada? Você?" A voz de Marcelo cortou o ar do salão como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vera sentiu os olhos de pelo menos 50 pessoas pousarem nela ao mesmo tempo. Sentiu o calor das luzes, o cheiro do perfume caro que ele usava, o som da música baixando, como se o DJ também quisesse ouvir melhor. "Olha para você, olha para mim." Ele abriu os braços, satisfeito. "A gente não combina mais." Alguém riu baixinho perto do buffet. Uma mulher de vestido vermelho desviou o olhar. Um homem de terno ajeitou o colarinho sem precisar. Vera ficou parada, os pés no chão, a bolsa no braço. E dentro dessa bolsa, um envelope bege, fechado, que ela carregava fazia 3 semanas esperando o momento certo. "Você não tem nada a dizer." Marcelo deu um passo em direção a ela. Voz mais baixa agora, mas ainda pública o suficiente para virar histórias no dia seguinte. Vera olhou para ele nos olhos, devagar, sem pressa. "Ainda não," ela respondeu. 2 palavras. E o jeito que ela falou fez Marcelo piscar 2 vezes seguidas. Uma coisa que ele só fazia quando não entendia o que estava acontecendo. A festa continuou. O DJ voltou com o volume. As pessoas retomaram as conversas. Mas alguma coisa tinha mudado naquele salão. E quase ninguém percebeu. Quase. Marcelo virou as costas para ela com aquela segurança de quem acha que ganhou. E Vera deixou. Porque ela sabia, melhor do que ninguém, que a noite ainda não tinha terminado. E que tudo que ele acabou de fazer na frente de 50 pessoas, ele ia precisar explicar para essas mesmas 50 pessoas muito em breve. O que estava dentro daquele envelope, Vera guardou por meses, com cuidado, com paciência, com uma calma que só vem quando você sabe exatamente o que vai fazer. E o que ela ia fazer ia mudar tudo, o envelope. Ela olhou para ele dentro da bolsa e foi o suficiente. A mente não pediu licença, voltou sozinha. Vera tinha 32 anos quando abriu a empresa com Marcelo. Ela era a ideia, o planejamento, a execução. Ele era o rosto, bonito, simpático, o tipo de homem que entra numa sala e todo mundo já confia antes de ele abrir a boca. Funcionou. Por anos funcionou muito bem. "A gente vai longe, Vera." Ele tinha falado isso numa tarde de sexta, no escritório vazio, segurando o primeiro contrato grande que eles fecharam. "Você e eu, ninguém para a gente." Ela acreditou. Deus, como ela acreditou. Trabalhou quando estava grávida. Trabalhou quando a filha tinha febre. Trabalhou em feriado, em aniversário, em véspera de Natal. Construiu cada tijolo daquela empresa com as próprias mãos, enquanto Marcelo aparecia nas fotos, dava as entrevistas e assinava os contratos. E ela deixou, porque amava e porque confiava. O segundo flash veio mais pesado, uma quinta-feira comum, 3 anos atrás. Vera foi buscar um documento no escritório dele em casa, uma pasta azul que ela precisava para uma reunião. Achou a pasta. Achou também uma mensagem aberta no notebook dele. "Saudade de você. Semana passada foi incrível. Quando você vai contar para ela?" O nome embaixo, Cláudia. Vera leu 2 vezes. 3. Ficou parada na frente do notebook, por quanto tempo ela não sabe. O cachorro latiu lá fora. O portão da rua abriu. E ela fechou o notebook, pegou a pasta azul e foi para a reunião. Não chorou, não brigou, não perguntou nada. Só começou a prestar atenção. Nos 3 anos seguintes, Vera foi juntando peças, com calma, com método.
extratos que não fechavam, transferências para contas que ela nunca tinha visto, documentos da empresa assinados sem ela saber. Ela não era só traída como mulher, ela estava sendo espoliada como sócia. Você precisa decidir o que vai fazer com isso, doutora Fernanda tinha dito quando Vera levou tudo para ela, numa tarde chuvosa, 6 meses antes da festa. Eu já decidi, Vera respondeu. Eu só preciso do momento certo. O som de uma taça quebrando no salão trouxe Vera de volta. O barulho foi seco, pontual. Alguém riu. A festa continuava. Marcelo estava do outro lado do salão, a mão na cintura de Cláudia, sussurrando alguma coisa no ouvido dela com o mesmo sorriso que um dia foi só de Vera. Ela respirou fundo, devagar. Sentiu o peso do envelope dentro da bolsa. 23 anos, uma empresa, uma filha, uma vida inteira construída do lado de um homem que estava, naquele momento, rindo com a amante na festa que ela mesma ajudou a pagar. Tudo bem. Ela podia esperar mais um pouco. Só mais um pouco. 15 dias antes da festa, Vera tentou uma última vez. Não por fraqueza. Ela precisava olhar para si mesma no espelho e saber que tinha tentado de verdade antes de acionar o que tinha nas mãos. Precisava saber que a decisão que tomou não foi por impulso, não foi por raiva, não foi por mágoa. Foi porque não teve outro jeito. Marcou um jantar, em casa mesmo, sem cerimônia. Pediu para a empregada não vir naquele dia. Cozinhou ela mesma. Macarrão com molho que ele gostava desde sempre, vinho que ele escolheria se estivesse em boa vontade. Colocou a mesa com cuidado. 2 pratos, 2 taças, uma conversa que ela ensaiou no chuveiro 3 vezes naquela semana. Marcelo chegou às 10 da noite, gravata afrouxada, celular na mão. Olhou para a mesa, olhou para ela. O que é isso? Jantar. Vera puxou a cadeira. Senta, precisamos conversar. Ele ficou parado por alguns segundos, como se a cena fosse estranha demais para fazer sentido. Depois jogou o paletó no sofá, sentou, pegou o garfo. Fala. Vera respirou. Tinha tanto para dizer. Tinha ensaiado exatamente isso, mas olhando para ele ali, mastigando sem pressa, com o celular virado para baixo na mesa, ela sentiu o ensaio sumir. Você ainda quer esse casamento? Marcelo não parou de mastigar. Não levantou os olhos. Vera, que pergunta é essa? É uma pergunta direta. Você ainda quer? Ele botou o garfo na mesa, finalmente olhou para ela. E o que ela viu nos olhos dele não foi raiva, não foi culpa, não foi desconforto, foi tédio, puro e simples. A gente não precisa fazer esse tipo de drama. Não é drama, é uma pergunta. Você tá bem? Ele pegou o celular. Tô achando você estranha essa semana. Vera fechou a mão embaixo da mesa. Sentiu a unha entrar na palma. Marcelo, eu tô tentando conversar com você. E eu tô conversando. Ele se levantou, pegou o prato. Vou comer na frente da TV, tô cansado. Ela ficou sentada na mesa por 40 minutos depois que ele saiu. A comida esfriando, as taças cheias. O silêncio da cozinha pesando em cima dela como uma laje. Não tinha mais o que tentar. 2 dias depois, Vera foi até o cartório tirar uma certidão que precisava para dar o próximo passo. Simples, rápido, 30 minutos de espera. Mas quando chamaram o número dela e ela se levantou, as pernas ficaram pesadas. Ficou parada no meio da fila por 1 segundo, que pareceu 1 minuto. A atendente repetiu o número. Vera foi. Assinou. Pegou o documento. Saiu com as mãos frias. Na calçada, em frente ao cartório, ela ficou olhando para o movimento da rua, sem ver nada. Um ônibus passou. Uma criança gritou o nome da mãe. Um cachorro farejou a grade de um comércio fechado. A vida continuava do lado de fora, como se nada estivesse acontecendo. E dentro dela, alguma coisa que ainda segurava uma pontinha de esperança, finalmente largou. Naquela mesma semana, Marcelo foi a uma reunião de negócios com 2 amigos do casal, Paulo e Henrique, gente que Vera conhecia há mais de 15 anos.
Quando ela ligou para Henrique no dia seguinte para conversar, ele demorou a atender. A voz, quando atendeu, era diferente, seca. Vera, não é um bom momento. Só queria saber se você está bem. Faz tempo que a gente não... Olha, Vera. Ele parou, respirou. Não me coloca no meio, tá? Marcelo é meu sócio. Você entende. Ela entendeu. Entendeu muito bem. Paulo não atendeu. Nem a esposa de Paulo, que era sua amiga desde a época que os filhos andavam na mesma escolinha. Em uma semana, Marcelo tinha dado um jeito de pintar um quadro dela para todo mundo antes que ela pudesse abrir a boca. Ela não sabia exatamente o que ele falou, mas o resultado estava na cara. Os amigos em comum sumiram. Convites pararam de chegar. O grupo de mensagens que ela fazia parte há anos ficou mudo. Ela estava sendo apagada antes do divórcio acontecer. Foi à noite, sozinha no quarto, que a voz veio. Não foi a voz de ninguém, foi a dela mesma. Aquela voz que a gente odeia porque fala o que a gente não quer ouvir. E se ele estiver certo? Vera estava sentada na beira da cama descalça, olhando para o próprio reflexo no espelho do guarda-roupa. 54 anos. Cabelo que ela parou de pintar um tempo atrás, porque não tinha mais energia para isso. Olheiras que o corretivo não escondia mais direito. Uma expressão que ela não reconhecia completamente, como se alguém tivesse ido chegando naquele rosto aos poucos e ela não tinha percebido quando. E se eu realmente tiver velha e cansada? A pergunta ficou no ar. Não era fraqueza, era honestidade. Ela estava cansada, de verdade. Cansada de segurar tudo, cansada de trabalhar enquanto ele brilhava, cansada de ser a parte invisível de uma história onde ele era o protagonista, cansada de acordar do lado de um homem que olhava para o celular antes de dar bom dia, mas cansada não era o mesmo que acabada. E velha ela não estava. Ela estava inteira, com história, com cicatriz, com dente e com um envelope numa bolsa que valia mais do que tudo que aquele homem achava que tinha. A memória veio sem avisar. Uma tarde, anos atrás, quando a filha dela, Camila, tinha uns 7 anos e tinha levado um empurrão de um menino na escola. Voltou para casa com o joelho ralado e os olhos cheios de água, mas sem chorar. Vera tinha perguntado por que ela não chorou. Porque eu sabia que ia contar para você, Camila respondeu, e que você ia resolver. Vera ficou olhando para o espelho por mais um tempo. Depois se levantou, pegou o celular, mandou mensagem para a doutora Fernanda. Pode marcar, tô pronta. A festa de aniversário de Marcelo foi ideia dele, organizada por ele, paga com dinheiro que os dois tinham construído juntos, mas que só o nome dele assinava agora. 54 convidados, salão alugado num condomínio fechado na Zona Sul, bolo de 3 andares, champanhe importado. DJ que Vera nunca tinha visto na vida. Ela foi porque precisava estar lá. Fazia parte do plano. Chegou com um vestido azul escuro, cabelo preso, batom discreto, nada chamativo. Queria ser mais uma no salão, pelo menos por enquanto. A primeira hora foi tranquila. Ela cumprimentou quem a cumprimentou. Pegou uma taça, ficou perto do buffet. Marcelo estava do outro lado do salão animado, abraçando todo mundo, fazendo aquele papel que ele fazia melhor do que qualquer outra coisa. O homem simpático, bem-sucedido, gente boa. Cláudia estava lá também. Claro que estava. Apresentada como uma amiga do trabalho. Vestido curto, sorriso largo, olho no Marcelo a cada 3 minutos. Vera viu. Fingiu não ver. Foi perto da meia-noite que a coisa começou. Marcelo pegou o microfone para fazer um discurso. Agradecer os amigos, brindar a vida, todo aquele ritual de homem que gosta de ouvir a própria voz. Vera estava a uns 6 metros dele, encostada numa coluna. Quero agradecer a todos que fizeram parte da minha história. Ele varreu o salão com o olhar. Parou nela. Alguns por mais tempo do que deveriam. Risada. Algumas pessoas riram. Um riso nervoso, daquele tipo que sai quando a pessoa não sabe se era piada ou não. Vera não se mexeu. Marcelo continuou o discurso, mas o dano estava feito.
As pessoas que estavam perto dela trocaram olhares. Uma mulher de cabelo vermelho virou o rosto discretamente. Um homem de bigode olhou para o chão. 15 minutos depois, Marcelo veio até ela. Você não precisa ficar o tempo todo nesse canto. Voz baixa, tom de quem está fingindo gentileza. As pessoas vão achar estranho. Tô bem aqui. Ele olhou para ela de cima a baixo, devagar. Com aquele olhar que ela tinha aprendido a reconhecer nos últimos anos, o olhar de inventário, como se estivesse calculando o valor do que via e chegando num número baixo. Tá, ele deu de ombros. Só não fica com essa cara de velório, pelo amor de Deus. Virou as costas antes que ela respondesse. Vera ficou olhando para ele se afastar. Sentiu o calor subir no rosto. Respirou pelo nariz. Ainda não. Meia hora depois, o grupo de amigos de Marcelo, Paulo, Henrique e mais 2 que ela mal conhecia, estava reunido perto do bar. Ela passou por ali buscando água e ouviu. Coitado do Marcelo, né? Era a voz de Paulo. Baixa, mas não baixa o suficiente. Carregar esse peso faz tempo. Imagina, Henrique. Mas ele é gente boa demais, deixou o arraste por anos. Vera parou de costas para eles, pegou a água, não virou. Ele merece ser feliz. Uma voz feminina que ela não reconheceu. Essa aí parece que chupa a energia de qualquer ambiente. Ela andou de volta para a coluna. A taça na mão estava fria, os dedos dela mais ainda. Foi quando Marcelo voltou para o microfone pela segunda vez que a coisa ficou grande demais para ignorar. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Tom de brincadeira, sorriso aberto. Vocês sabem que eu sou muito honesto, né? Não consigo guardar as coisas. Risos, concordâncias. Tem gente aqui hoje que... Ele pausou, teatral. Procurou ela com os olhos e achou. Que ficou presa no tempo. Sabe aquela pessoa que você olha e pensa, meu Deus, como o tempo passou. O salão riu. Alto dessa vez. 30, 40 pessoas rindo. Vera sentiu o queixo de uma mulher ao lado cair levemente. Sentiu o olhar de todo mundo pendular entre ela e Marcelo. Ele apontou na direção dela, não com o dedo, mas com o olhar. E todo mundo entendeu. Às vezes a gente precisa ter coragem de admitir que uma fase acabou, entende? Que nem todo mundo cresce junto. Mais risos. Cláudia, lá do canto, sorria com a taça na boca. Vera deu um passo à frente. A voz saiu antes que ela decidisse deixar sair. Você quer dizer isso olhando para mim? O salão baixou o volume de uma vez. Marcelo virou para ela com um sorriso que dizia que estava adorando. Vera, não precisa... Não! Perguntei uma coisa. A voz dela estava firme, mais firme do que ela esperava. Se você tem algo a dizer sobre mim, diz de frente. Alguns murmúrios, alguém fez um som de surpresa. Marcelo deu uma risada curta. A risada de quem acha que está ganhando. Tá bem. Ele abaixou o microfone. Andou 2 passos em direção a ela. Já que você quer assim, abriu os braços. Você é velha e cansada, Vera. Olha ao redor. Todo mundo aqui tá vivo, tá animado. E você fica nesse canto com cara de juíza, do mesmo jeito de sempre. Você cansa, minha filha. Você cansa as pessoas. Silêncio. Não o silêncio de quando a música para. O outro. O silêncio de quando algo atravessa o ar e todo mundo sente, mas ninguém sabe o que fazer. Vera abriu a boca. Fechou. Havia uma resposta ali, ela sabia que havia, mas o choque de ouvir aquilo em público, com 50 pessoas olhando, com Cláudia sorrindo do canto, com Paulo e Henrique desviando o olhar, esse choque travou alguma coisa nela por exatos 3 segundos. E 3 segundos foi tempo suficiente para Marcelo continuar. Não precisa responder, tá? Não tô atacando. Tô sendo honesto. Ele virou para o salão como se estivesse explicando para uma plateia. É difícil falar a verdade, mas alguém tem que ter coragem, né? Risos. Menos do que antes, mas tinham. Uma mulher de vestido dourado se afastou discretamente do lado de Vera, como se estar perto dela fosse contagioso. Então Marcelo virou de volta para ela, e o sorriso sumiu. A voz ficou baixa, mas projetada.
aquela voz de homem que sabe exatamente o que está fazendo. Você já era, Vera. Já era faz tempo. Só você não viu. Ele entregou o microfone para o DJ, pegou a taça de champanhe de uma bandeja que passava e brindou com o grupo de amigos como se tivesse acabado de contar uma anedota. O salão retomou aos poucos. A música voltou. As conversas voltaram. E Vera ficou parada no centro daquele salão, com as pessoas ao redor circulando como se ela fosse uma pedra no meio do caminho. Algo que você desvia sem nem olhar direito. Ela não chorou, não saiu correndo, não disse nada. Só apertou a alça da bolsa com a mão direita. O envelope ainda estava lá. O banheiro do salão tinha 3 cubículos, espelho grande, luz branca daquelas que não perdoam nada. Vera entrou, fechou a porta do cubículo do meio, ficou parada sem usar o banheiro. Só ficou parada. Do lado de fora, a música batia no piso. Ela conseguia sentir a vibração nos próprios pés. Ficou ali por quanto tempo ela não sabe, cabeça encostada na porta de acrílico, mãos na bolsa. Respiração curta. Teve um momento, e ela precisou ser honesta consigo mesma sobre isso. Teve um momento em que ela pensou em ir embora, simplesmente pegar a bolsa, sair pela porta lateral, chamar um carro e ir para casa, deixar para lá, deixar ele com a festa, com a Cláudia, com os amigos que riram, com tudo. Porque dói. Ninguém fala isso direito, mas dói muito mais do que raiva. Humilhação não queima, ela apaga. E por um minuto ali dentro daquele cubículo, Vera sentiu que estava apagando. 54 anos, 23 de casamento. Uma empresa construída do zero, e ela estava escondida num banheiro enquanto ele brindava lá fora. A voz veio de novo, aquela mesma voz da noite no quarto. Vai não, você já sofreu demais, não precisa de mais briga, vai para casa. Ela ficou quieta com a voz. Então o celular vibrou. Uma mensagem de Rosângela. Elas eram amigas desde a faculdade. Rosângela não estava na festa. Marcelo nunca gostou dela. E Vera tinha aprendido faz tempo a não insistir em coisas que geravam briga. Mas Rosângela tinha uma antena. Sempre teve. A mensagem dizia apenas: "Tô pensando em você hoje à noite, tá tudo bem?" Vera ficou olhando para a tela. Não estava tudo bem. Não estava nada bem. Mas essa pergunta vinda dessa pessoa, naquele exato momento, fez alguma coisa se mover dentro dela. Não foi inspiração, não foi força sobrenatural. Foi só o lembrete de que existia uma pessoa do lado de fora daquele banheiro que se importava de verdade. Ela saiu do cubículo, foi até a pia, abriu a torneira, colocou as mãos embaixo da água fria e ficou assim por alguns segundos. Levantou os olhos para o espelho. A luz branca não perdoava mesmo. Mas o que ela viu não foi o que Marcelo disse que via. Ela viu uma mulher com olhos cansados que ainda estavam abertos, que ainda estavam lúcidos, que tinham visto tudo, guardado tudo, aguentado tudo e ainda estavam ali. Isso não era fraqueza, isso era o oposto. Ela abriu a bolsa, tirou o envelope. Abriu pela primeira vez em semanas. Não porque precisava reler, mas porque precisava lembrar o peso do que carregava. Eram 6 folhas, extratos, uma transferência, um contrato assinado sem a firma dela, uma declaração de uma ex-funcionária da empresa que tinha visto coisas que não devia ter visto, e, por fim, uma captura de tela que doutora Fernanda tinha conseguido através de um processo que era completamente legal, e que mostrava o nome de Cláudia numa conta que usava dinheiro da sociedade. 6 folhas. 23 anos desmontados em 6 folhas. Vera dobrou o envelope, colocou de volta na bolsa. Pegou o celular. Não respondeu Rosângela ainda. Abriu o contato da doutora Fernanda e digitou. A reunião de família que ele marcou para a semana que vem. Eu quero usar ela. Me liga amanhã cedo. Mandou. Botou o celular na bolsa. Se olhou uma última vez no espelho. Ajeitou o batom que tinha desbotado. Soltou um fio de cabelo que tinha saído do preso e deixou assim, solto do lado do rosto.
abriu a porta do banheiro. A música bateu nela de frente. O salão cheio, as pessoas rindo, Marcelo no centro de tudo como sempre. Vera caminhou de volta para o salão com passos firmes. Não foi até ele, não fez nada diferente. Pegou uma taça de água, ficou mais um tempo, depois chamou o carro. Antes de sair, passou perto do grupo de Marcelo. Ele não olhou para ela. Tudo bem. Em menos de uma semana, ele ia olhar. E dessa vez, não ia conseguir desviar. Doutora Fernanda atendeu no segundo toque. Era 7h30 da manhã de um sábado, mas ela atendeu como se estivesse esperando. Vera contou tudo. A festa, o microfone, o salão inteiro rindo, o banheiro, a decisão. Fernanda ouviu sem interromper. Quando Vera terminou, ela fez uma pausa curta. A reunião de família é quando? Quinta-feira. Ele marcou para a noite. Disse que é para tratar de assuntos da empresa. Quem vai estar lá? Dona Lourdes, a mãe dele. Seu Antônio, o irmão. Talvez mais um sócio externo que eu não conheço direito. Outra pausa. Vera, se a gente vai usar essa reunião, precisa ser cirúrgico. Não dá para chegar só com o envelope. Precisa de ordem, precisa de testemunha. E precisa que pelo menos uma pessoa naquela sala já saiba o que vai acontecer antes de você abrir a boca. Seu Antônio. Vera não hesitou. Ele nunca gostou do que Marcelo fez com a empresa. A gente nunca falou diretamente, mas eu sei que ele sabe de algumas coisas. Você consegue falar com ele antes da quinta? Consigo. Então marca, hoje se possível. Vera marcou. Seu Antônio tinha 61 anos, trabalhava com construção civil, era o tipo de homem que aperta a mão firme e olha nos olhos. Diferente do irmão em tudo. Eles se encontraram numa padaria perto da casa dele no domingo de manhã, sem avisar a mais ninguém. Ela chegou primeiro, pediu um café, ficou olhando pela janela enquanto esperava. Quando ele entrou e sentou do lado de frente, ela percebeu que ele já vinha sabendo que a conversa era séria. Não tinha o sorriso de quem encontra uma cunhada para bater papo. Vera, ele pousou as mãos na mesa. Fala. E ela falou. Tudo. Mostrou os documentos, mostrou as transferências, mostrou o contrato assinado sem ela, usando um CNPJ que tinha o nome dos dois como sócios, mas que só a assinatura de Marcelo aparecia. Mostrou a declaração da ex-funcionária. Seu Antônio foi ficando quieto conforme ela falava. Aquele quieto específico de quem está confirmando o que já suspeitava, mas torcia para estar errado. Quando ela terminou, ele ficou olhando para os documentos por um tempo longo. Passou a mão no rosto, soltou o ar pelo nariz. Quanto tempo você sabe disso? 3 anos que eu desconfiei, 6 meses que eu tenho prova. E você guardou. Eu guardei. Ele ficou quieto de novo. Tomou o café que tinha chegado sem ter percebido. Botou a xícara de volta devagar. O que você precisa de mim? Vera abriu a boca e, pela primeira vez em semanas, sentiu alguma coisa que não era peso. Era alívio. O tipo que vem quando alguém do lado certo finalmente pergunta a pergunta certa. Preciso que você esteja na reunião de quinta e que, se eu precisar, você confirme o que sabe. Não precisa saber tudo, só o que você já sabe. Ele assentiu uma vez. Firme. Tô lá. Na segunda-feira, Fernanda ligou com uma novidade que mudava o jogo. Vera, eu pedi uma análise mais detalhada das transferências que você me deu. Tem uma que eu não tinha prestado atenção direito antes. Ela pausou, e Vera reconheceu aquela pausa. Era a pausa de antes de algo grande. Uma das transferências para o nome de Cláudia não veio de uma conta pessoal de Marcelo. Veio diretamente do caixa operacional da empresa, com a aprovação eletrônica dele, num valor de R$240 mil. Vera ficou parada. Isso é desvio. Isso é desvio com prova documental, carimbo, data e assinatura digital dele. Não tem como negar. O silêncio foi diferente agora. Não o silêncio de choque. O silêncio de quando a última peça encaixa e o quebra-cabeça finalmente mostra o que é. Fernanda. Eu sei.
Ele usou o dinheiro da empresa para pagar a amante. 240 mil. Em 3 transferências ao longo de 18 meses. Vera fechou os olhos por 3 segundos. Quando abriu, a raiva estava lá. Mas era uma raiva limpa, organizada, que sabia exatamente onde ir. Como a gente apresenta isso na quinta? Fernanda já tinha pensado nisso. Elas passaram 2 horas no telefone estruturando cada passo. Primeiro, os extratos gerais, para estabelecer o padrão. Depois, o contrato assinado sem Vera, para mostrar que ele agia sozinho por hábito. Depois, a declaração da ex-funcionária, que tinha visto Marcelo e Cláudia juntos em contexto que não era profissional dentro do próprio escritório. E, por último, a transferência, o número, a data, a assinatura dele. Ordem cirúrgica, cada documento construindo sobre o anterior. E se ele tentar sair da sala? Vera perguntou. Seu Antônio vai estar do lado da porta. Fernanda respondeu sem hesitar. Vera quase riu. Não riu, mas quase. Na quarta-feira à noite, véspera da reunião, o celular de Vera tocou. Número desconhecido. Ela atendeu. Era Cláudia. A voz era jovem, um pouco trêmula, tentando soar firme. Eu sei que você tem alguma coisa planejada. Pausa. Ele me contou que você foi falar com o irmão dele. Eu só liguei para dizer que você está perdendo tempo. Vera esperou ela terminar. Obrigada por ligar, disse. E desligou. Ficou olhando para o celular por uns 10 segundos. Depois mandou mensagem para Fernanda. Ele sabe que algo está vindo. Cláudia ligou. Fernanda respondeu em menos de 1 minuto. Melhor, significa que ele vai chegar na reunião na defensiva. Gente na defensiva comete erro. Vera leu, releu, botou o celular na mesa de cabeceira. Tentou dormir. Não dormiu direito. Ficou na cama olhando para o teto, passando mentalmente cada etapa do que viria amanhã. A sala, os rostos, Dona Lourdes na cabeceira, seu Antônio na cadeira do lado, Marcelo no centro, confiante, sem saber o que estava prestes a acontecer. De madrugada, foi até a cozinha. Tomou água. Ficou na janela, olhando a rua vazia. Pensou em Camila, a filha, que não sabia de nada ainda, que ia saber logo, que ia receber essa história como um soco, mesmo que fosse necessário. Pensou em si mesma com 32 anos, abrindo a empresa, assinando aquele primeiro contrato com Marcelo, ao lado dela dizendo, a gente vai longe, foi longe, só não foi junto. Voltou para o quarto, colocou o despertador para 6, fechou os olhos. Amanhã era quinta. E era agora, ou nunca. Quinta de manhã, Vera estava na mesa da cozinha às 6h40 com café na mão e os documentos organizados na frente dela. 6 folhas vieram do envelope. Fernanda tinha adicionado mais 3. O laudo da análise das transferências, uma cópia autenticada do contrato irregular e uma declaração formal, assinada pela ex-funcionária Patrícia, que tinha concordado em testemunhar por escrito depois de uma conversa longa com Fernanda na semana anterior. 9 folhas no total, cada uma numerada, cada uma com uma função específica na ordem que tinham planejado. Vera colocou tudo dentro de uma pasta fina, fechou, botou na bolsa. Às 8, Fernanda chegou na casa dela. Elas ficaram 2 horas na mesa da cozinha revisando cada etapa. Fernanda tinha um caderno com anotações e foi passando ponto por ponto como quem ensaia uma cirurgia. Você não acusa, você apresenta. Fernanda bateu o dedo na mesa para marcar o ritmo. Deixa os documentos falarem. Sua voz fica calma, seu corpo fica quieto. Quanto mais ele se agitar, mais você fica parada, entendeu? Entendi. Se ele gritar, você espera. Se ele ameaçar, você espera. Se ele sair, seu Antônio segura a situação e você espera. Você só fala quando é hora do próximo documento. Vera assentiu. Conhecia o plano de cor, mas ouvir de novo ajudava. E Dona Lourdes? Vera perguntou. Fernanda fechou o caderno. Dona Lourdes é o coringa. Se ela ficar do lado dele, não muda nada, porque as provas falam por si. Mas se ela virar... Fernanda deu de ombros. Vai ser mais rápido.
A tarde passou devagar, do jeito que as tardes antes de coisa grande sempre passam. Vera tomou banho, escolheu a roupa, uma blusa branca, calça preta, brincos pequenos, nada que chamasse atenção. Queria que a atenção ficasse nos documentos, não nela. Às 4 da tarde, seu Antônio mandou mensagem confirmando que estaria lá às 7. Vera respondeu com um único ok. Foi quando o segundo problema apareceu. Fernanda ligou às 5h17 com a voz diferente. Não em pânico, mas diferente. Patrícia recuou. Vera sentiu o estômago virar. O quê? Ela mandou mensagem agora. Disse que ficou com medo, que o marido descobriu que ela ia testemunhar e ficou preocupado com retaliação. Ela não vai assinar a declaração formal pessoalmente. Quer retirar o nome. Silêncio. Fernanda. Eu sei, tô pensando. A declaração escrita ainda serve? Serve como indício, mas sem ela presente ou com o nome, a defesa pode questionar. Não invalida os outros documentos, mas enfraquece a sequência que a gente montou. Vera ficou de pé na sala, olhando para o nada, processando. A transferência ainda estava lá, o contrato ainda estava lá, os extratos ainda estavam lá. Patrícia era importante, mas não era o centro. Era a camada humana em cima das provas financeiras. A gente continua sem ela? Fernanda demorou 2 segundos. Continua. Mas precisa que seu Antônio seja mais direto do que a gente planejou. Se ele puder confirmar verbalmente que tinha ciência de movimentações irregulares, preenche o espaço que ela deixou. Eu ligo para ele agora. Vera ligou. Seu Antônio atendeu no 3º toque. Ela explicou em 2 minutos, sem rodeio, sem drama. Ele ouviu. Você quer que eu fale sobre o que vi na reunião de 2 anos atrás, quando eu questionei Marcelo sobre aquelas movimentações e ele me mandou cuidar da minha vida? Exatamente isso. Pausa curta. Ele me mandou cuidar da minha vida na frente de 2 funcionários. Tô guardando isso faz tempo. Outro silêncio. Pode contar comigo. Vera desligou. Respirou fundo. Ligou para Fernanda. Tá resolvido. Às 6h50, Vera e Fernanda estavam estacionadas na rua, de frente à casa de Dona Lourdes, onde a reunião aconteceria. Vera olhou pela janela do carro. A casa tinha luz em todos os cômodos. O carro de Marcelo estava na garagem. Ele já chegou, Vera disse. Claro, ele vai querer controlar o ambiente antes de você entrar. Vera pegou a bolsa. Sentiu o peso da pasta dentro. Vamos? Fernanda colocou a mão no braço dela por 1 segundo. Não disse nada. Não precisava. Elas desceram do carro. Atravessaram a rua lado a lado. Vera tocou a campainha de Dona Lourdes às 6h58. A porta abriu. Era Marcelo. Quando ele viu Fernanda do lado de Vera, a expressão dele mudou. Não muito, não o suficiente para quem não conhecia. Mas Vera conhecia cada milímetro daquele rosto faz 23 anos. Ele não esperava isso. Bom, ela pensou enquanto entrava. Ele não esperava muita coisa essa noite. A sala de Dona Lourdes tinha uma mesa redonda de madeira escura no centro, cadeiras estofadas, um aparador com fotos de família na parede. Vera viu a própria foto lá. Ela e Marcelo no casamento, jovens, sorrindo. Ficou olhando por 1 segundo antes de sentar. Dona Lourdes estava na cabeceira. 72 anos, cabelo branco, expressão fechada de quem não sabia exatamente o que estava prestes a acontecer, mas sentia que era sério. Seu Antônio estava à esquerda dela. Fernanda sentou do lado de Vera. Marcelo ficou em pé por um momento, depois sentou na cadeira de frente, o mais longe possível delas. Tinha mais um homem na sala. Rafael, sócio externo da empresa, 50 e poucos anos, que Marcelo tinha convidado. Vera não esperava ele. Fernanda tampouco. Mas nenhuma das duas deixou isso aparecer no rosto. Marcelo abriu a reunião como se fosse uma apresentação de negócios. Obrigado a todos por virem. Tom seguro, profissional. O Marcelo que entrava em sala e todo mundo confiava antes de ele abrir a boca.
O motivo de eu ter reunido a família é porque chegou num ponto em que precisamos formalizar algumas decisões sobre a empresa e sobre mudanças pessoais que vão impactar a estrutura societária. Ele abriu uma pasta fina na frente dele. Papel timbrado. Logo da empresa no canto. Como vocês sabem, Vera e eu estamos em processo de separação. Já consultei meu advogado e a proposta é simples. Uma dissolução limpa, justa, onde cada um segue o seu caminho com o que construiu. Dona Lourdes olhou para Vera. Vera não se mexeu. A empresa continua operando normalmente. A participação dela será compensada financeiramente dentro do que a lei prevê. Ele virou uma página. Já tenho uma proposta preparada, razoável, sem necessidade de processo longo ou desgastante para ninguém. Rafael assentiu levemente, como quem estava sendo informado, não questionando. Marcelo. A voz de seu Antônio. Baixa, firme. Antônio, deixa eu terminar. Deixa a Vera falar. Marcelo olhou para o irmão. Um olhar que misturava irritação com surpresa. Virou para Vera com um sorriso controlado. Claro, Vera, se quiser dizer alguma coisa antes da gente ver a proposta. Eu quero! Ela abriu a bolsa, tirou a pasta, colocou na mesa sem pressa. Mas não sobre a proposta. Marcelo olhou para a pasta, olhou para Fernanda, olhou de volta para a pasta. O sorriso não sumiu, mas ficou menor. Aquele tipo de sorriso que o corpo mantém quando a cabeça já começou a calcular. Isso não é necessário, Vera. A gente pode resolver isso entre adultos. Concordo. Ela abriu a pasta. Por isso trouxe documentos. A primeira folha que Vera colocou na mesa foi o extrato consolidado dos últimos 3 anos da conta operacional da empresa. Simples. Números, datas, valores, nada mais. Fernanda começou a falar com voz calma e técnica, como quem está explicando uma conta de matemática. Esses são os extratos da conta principal da empresa dos últimos 36 meses. O que vocês estão vendo em azul são as movimentações regulares. Fornecedores, folha, custos operacionais. O que está marcado em vermelho são transferências que não correspondem a nenhum fornecedor cadastrado, nenhuma nota fiscal emitida e nenhuma aprovação da segunda sócia. Dona Lourdes se inclinou para frente, pegou a folha, colocou os óculos. Marcelo deu uma risada curta. Fernanda, com todo respeito, você é a advogada dela. Qualquer coisa que você apresentar aqui tem parcialidade. A segunda folha. Vera virou a página sem olhar para ele. Era o contrato, assinado só por Marcelo, com o CNPJ dos dois como sócios, para uma prestação de serviços de uma empresa que, quando buscada no CNPJ, tinha o endereço de um apartamento, o apartamento onde Cláudia morava. Rafael pegou a própria cópia, leu devagar. A expressão dele mudou. Marcelo, que empresa é essa? A voz de Rafael era cuidadosa, mas a pergunta não era. É uma prestadora de serviços que a gente usa para... Com o endereço residencial de quem? Fernanda colocou uma terceira folha. A ficha cadastral da empresa. Nome da responsável. Cláudia Mendes Rocha. Data de abertura. 18 meses antes da primeira transferência. O silêncio foi diferente agora. Dona Lourdes tirou os óculos. Olhou para o filho. Marcelo. Mãe, isso é 240 mil reais. Vera colocou a última folha no centro da mesa. 3 transferências. Datas, valores, aprovação eletrônica com o login e senha de Marcelo. Em 18 meses, do caixa da empresa que os dois construímos, pro nome dela. Marcelo ficou de pé. A cadeira arranhou o piso. Isso é uma manipulação. Esses documentos podem ser forjados. Qualquer um sabe que... Seu Antônio. Vera não levantou a voz. O irmão de Marcelo se apoiou na mesa com as 2 mãos. Olhou para o irmão direto nos olhos. Eu perguntei sobre essas movimentações para você há 2 anos, na frente do Rodrigo e da Marta, que eram funcionários na época. Pausa. Você me disse para cuidar da minha vida. A sala ficou completamente quieta.
Rafael colocou os documentos na mesa com cuidado. Se afastou levemente da cadeira de Marcelo, um movimento pequeno, quase imperceptível. Mas todo mundo viu. Dona Lourdes foi a primeira a se mover. Ela pegou a folha com as transferências. Leu uma vez, leu de novo. Botou na mesa com uma lentidão que era pior do que qualquer palavra. Quando levantou os olhos para o filho, a expressão não era de raiva, era de vergonha. A vergonha de mãe, que reconhece algo que não quer reconhecer. 240 mil reais, Marcelo. Não era pergunta. Marcelo abriu a boca. Fechou. Rafael já estava com o celular na mão, discretamente, teclando alguma coisa. Não era mais o homem que tinha chegado ali como convidado de Marcelo. Era um sócio externo calculando exposição. Eu preciso ligar para o meu advogado, ele disse em voz baixa, mais para si mesmo do que para alguém. Rafael, a gente pode conversar. Marcelo deu um passo em direção a ele. Depois, Marcelo. Rafael não levantou o tom, mas o depois tinha uma parede dentro. Do lado oposto da mesa, seu Antônio ficou sentado, imóvel, os braços cruzados, olhando para o irmão com aquela expressão de homem que esperou muito tempo para ver algo e não sente alegria nenhuma em ver. Marcelo ficou no centro da sala, em pé, sem cadeira, sem pasta, sem o sorriso que tinha entrado com ele. Todo mundo aqui está agindo como se isso fosse fato consumado. A voz saiu mais alta do que ele planejou. São documentos, papel. Qualquer advogado pode questionar a autenticidade. O login é seu. Fernanda falou sem tirar os olhos dos próprios papéis. A aprovação eletrônica usa a autenticação de 2 fatores vinculada ao seu CPF e ao seu celular. Para questionar isso, você precisaria provar que outra pessoa tinha acesso ao seu telefone pessoal por 18 meses consecutivos. Pausa. Pode tentar. Uma das fotos no aparador, Marcelo e seu Antônio de crianças, 2 meninos com bermuda numa praia, ficou na visão periférica de Vera por 1 segundo. Ela desviou o olhar. Dona Lourdes se levantou devagar. Foi até o aparador. Ficou de costas para a sala por um momento. Quando virou, os olhos estavam vermelhos, mas a voz estava firme. Você vai resolver isso. Ela olhou para o filho. Tudo. Do jeito certo. E você vai pedir desculpa para essa mulher. Marcelo olhou para a mãe como se ela tivesse falado numa língua estrangeira. Mãe, eu não terminei. A voz de Dona Lourdes endureceu de um jeito que Vera nunca tinha ouvido em 23 anos. Você vai resolver. Marcelo tentou uma última vez. Virou para Vera com uma expressão que ela reconheceu. Não era arrependimento, era cálculo. O rosto de quem está tentando encontrar o ângulo certo numa negociação que virou do avesso. Vera, a gente pode resolver isso sem transformar em escândalo. A voz baixou, ficou quase íntima. 23 anos. A gente tem história. Você realmente quer destruir tudo isso? Vera olhou para ele por um momento. Você destruiu quando transferiu 240 mil reais para a conta dela. Ela fechou a pasta. Eu só trouxe o comprovante. Ele mudou de tática, virou para Fernanda. Quanto você quer? Porque isso aqui tem preço. Eu sei como funciona. Me fala o número. Fernanda colocou a caneta na mesa com calma. Meu número é processo criminal por desvio de patrimônio societário, mais ação civil de dissolução irregular de sociedade, mais ressarcimento integral corrigido. Pausa. Mas pode chamar de número se quiser. Marcelo bateu a mão na mesa. Não forte o suficiente para ser agressão, mas forte o suficiente para derrubar um copo vazio que rolou até a borda e caiu. Ninguém se mexeu para pegar. Isso é armação! A voz dele saiu quebrada agora, sem a camada de verniz que tinha sustentado a noite toda. Vocês combinaram isso. Você foi atrás do Antônio, foi atrás do Rafael, montou tudo isso para me destruir porque não aceita que acabou. Marcelo. A voz de seu Antônio cortou o ar. O irmão mais velho se levantou. Era mais alto que Marcelo por uns 2 centímetros, mas naquele momento parecia maior do que isso.
Para. Uma palavra. Mas o jeito que saiu fechou todas as portas que Marcelo ainda tentava abrir. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios da noite. Era o silêncio de depois. Quando a coisa já aconteceu e todo mundo está processando que não tem como desfazer. Marcelo ficou parado no centro da sala. Os ombros que tinham entrado eretos estavam diferentes agora. Não curvados, não dramáticos, só menores. Como quando o ar sai de alguma coisa que parecia sólida. Ele olhou para Vera uma última vez. E ela viu o momento exato em que ele entendeu que tinha acabado. Não o casamento. Esse já tinha acabado faz tempo. Mas a versão dele mesmo que achava que estava no controle. Que achava que podia humilhá-la numa festa na frente de 50 pessoas e ir para casa dormir tranquilo. Essa versão acabou naquela sala, naquela noite. Ele saiu sem falar mais nada. Os passos no corredor, a porta da frente, o carro na garagem arrancando. Vera ficou sentada. Fernanda colocou a mão sobre a mão dela na mesa. Seu Antônio ficou de pé, quieto, olhando para o espaço. Dona Lourdes voltou para a cadeira e ficou com as mãos no colo, olhando para a toalha de mesa como se estivesse lendo algo escrito ali que mais ninguém via. Vera respirou. Fundo. Devagar. O tipo de respiração que o corpo faz quando solta um peso que carregou por tempo demais. Ela não sorriu, não chorou, não disse nada, só respirou. Vera foi a última a sair da casa de Dona Lourdes. Fernanda já estava na calçada, guardando os documentos na bolsa. Seu Antônio ficou com a mãe. Antes de Vera sair, Dona Lourdes a chamou pelo nome, uma vez no corredor. Vera parou. A senhora não disse muita coisa. Só colocou a mão no rosto de Vera por um segundo. A palma fria e seca, o gesto de alguém que não tem palavras, mas precisa fazer alguma coisa com as mãos. Vera cobriu a mão dela com a própria por um instante. Depois, saiu. A noite lá fora estava comum. Carros passando, um cachorro latindo longe, uma vizinha regando planta na varanda do segundo andar como se fosse uma terça à tarde. Vera ficou na calçada olhando para a rua por um momento antes de entrar no carro. Fernanda não perguntou como ela estava. Só ligou o carro, colocou uma música baixa e dirigiu. Às vezes, a coisa mais generosa que alguém pode fazer é não perguntar nada. 3 semanas depois, Marcelo aceitou o acordo. Não tinha muita escolha. Com os documentos que Fernanda tinha em mãos e a disposição de seu Antônio em testemunhar, qualquer juiz teria o suficiente. O advogado dele deve ter explicado isso numa linguagem que ele finalmente entendeu. A participação de Vera na empresa foi restabelecida formalmente. O ressarcimento das transferências entrou no acordo. A dissolução do casamento seguiu sem audiência. Vera soube de tudo isso por e-mail, numa manhã de segunda-feira, enquanto tomava café. Leu. Respondeu com um ok para o Fernanda. Fechou o computador. Ficou olhando pela janela da cozinha por um tempo. A árvore lá fora estava com folhas novas, daquele verde claro que só aparece quando a estação está mudando. Ela não tinha reparado nisso faz quanto tempo. 2 semanas depois do acordo, Vera recebeu uma ligação de Gustavo, um empresário do setor que ela conhecia há anos, mas com quem nunca tinha trabalhado diretamente. Ele queria uma consultoria, um projeto grande, prazo de 6 meses, equipe pequena. Sempre soube que você era a cabeça por trás daquela empresa, Gustavo falou sem rodeio. Nunca entendi porque seu nome não aparecia mais, mas agora que a situação mudou, quero trabalhar com você. Vera ouviu a proposta inteira. Fez 2 perguntas diretas sobre escopo e autonomia. Ele respondeu as 2 sem hesitar. Pode me dar até amanhã para confirmar? Claro. Ela desligou. Ficou com o celular na mão por um momento. 6 meses atrás, ela teria agradecido, pedido tempo para pensar, checado com Marcelo se havia conflito de interesse, reduzido o próprio espaço antes mesmo de ocupá-lo. Ligou de volta em 20 minutos. Topo. Numa sexta à tarde, 3 semanas depois de ter começado a trabalhar com Gustavo,
Vera foi buscar um documento numa gráfica perto do centro. Enquanto esperava, ouviu uma voz alta vindo do balcão ao lado. Um homem, bem vestido, falando com uma atendente jovem de um jeito que não deixava dúvida sobre o que estava fazendo. Cada frase uma diminuição, cada resposta dele uma porta fechada na cara dela. A menina sorria com aquele sorriso de quem aprendeu que sorrir é mais seguro do que reagir. Vera olhou por uns 3 segundos, depois foi até o balcão. Com licença. Ela falou para o homem com uma voz completamente calma. Ela respondeu sua pergunta 2 vezes. Se a resposta não foi a que você queria, o problema não é ela. O homem virou para Vera com uma expressão de quem não estava acostumado a ser interrompido. Ela não desviou o olhar. Não sorriu para suavizar. Só ficou ali, parada, com a expressão de quem tem todo o tempo do mundo e nenhum interesse em recuar. O homem ficou com a boca aberta por 2 segundos. Depois pegou os documentos, murmurou alguma coisa ininteligível e foi embora. A atendente olhou para Vera. Obrigada. A voz saiu pequena, genuína. Não precisa agradecer. Vera pegou os próprios documentos que tinham ficado prontos. A gente aprende que pode falar, às vezes demora, mas aprende. Saiu da gráfica com o sol da tarde no rosto. Não era vitória, não era mensagem, era só ela sendo quem estava se tornando, devagar, sem cerimônia, sem precisar de plateia. Nessa noite, Vera ligou para Camila. A filha a atendeu no segundo toque, a voz acelerada de quem estava no meio de alguma coisa, mas parou porque era a mãe. Tá tudo bem, mãe? Tô bem. Vera ficou 1 segundo. Tô bem de verdade. Queria te contar. Camila ficou quieta por um momento. Depois, eu sei, mãe, eu vi. Elas ficaram mais 40 minutos no telefone, falando sobre nada importante. A gata de Camila, que tinha quebrado um vaso, uma série que as duas queriam ver juntas, um restaurante novo que tinha aberto perto da casa de Vera. Quando desligou, Vera ficou sentada no sofá no silêncio do apartamento. Silêncio de casa vazia é diferente dependendo do que você está carregando. Aquele era leve. Essa história nos ensina que o peso que a gente carrega em silêncio não é fraqueza, é escolha. Eu vi uma mulher ser chamada de velha e cansada na frente de todo mundo e não responder. E durante um tempo eu pensei, por que ela não falou? Mas depois eu entendi. Ela não ficou calada porque tinha medo. Ela ficou calada porque já sabia o que ia acontecer. Tem uma diferença enorme entre calar porque você foi apagada e calar porque você está esperando o momento certo. Vera esperou. Com paciência, com método, com aquela firmeza silenciosa de quem sabe que a verdade não precisa gritar para ser ouvida. Isso me arrepia. Porque eu sei quantas pessoas estão aí fora carregando um envelope na bolsa, metafórico ou não, esperando acreditar que tem o direito de abri-lo. Você tem. Se a história da Vera te tocou de alguma forma, se você sentiu aquela mistura de indignação e alívio que só as histórias verdadeiras provocam, deixe o seu like agora. Esse gesto simples nos mostra que estamos no caminho certo e que vale a pena continuar trazendo histórias assim para você. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Adoro saber de onde vem cada pessoa que acompanha esse canal. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. O canal está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolha uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.